Hoje é dia 20 de março de 2020 e várias medidas vão ser tomadas aqui na cidade de São Paulo. Iguais medidas já estão sendo tomadas em outras cidades brasileiras, que consistem basicamente na ideia de fazer com que a curva de novos infectados pelo coronavírus seja suavizada ao longo do tempo. Ou seja, ao invés de termos um crescimento exponencial na primeira ou segunda semana, a ideia é que o número de infectados inevitavelmente vai aumentar, mas que seja de uma forma mais suave. É claro que isso pode demorar a transmissão, mas é melhor para todos nós. Cada um de nós deve permanecer em casa, cada um de nós, se está trabalhando e pode trabalhar no chamado home office, faça assim. É o que eu estou fazendo. Eu me sinto muito seguro aqui no prédio da Ordem dos Economistas do Brasil. E estou aqui neste prédio fazendo esta gravação. Já sabemos o lado terrível desse vírus. Ele está dizimando milhares de pessoas, matando milhares de pessoas indefesas e causando um temor entre todos nós. Quem é dentre nós que não está preocupado com si mesmo, com seus filhos, seus netos, seus irmãos e seus amigos? Há muitas categorias de risco, devemos tomar todo o cuidado. E nesses cuidados, a coisa normal é o cerceamento das liberdades com relação ao ir e vir. Por enquanto ainda não temos observado algo muito forte nesse sentido. Mas eu tenho amigos que haviam comprado passagem aérea para ir para o balneário de Camboriú e receberam a notícia de que os voos estão cancelados. Recebemos também informações de que as fronteiras com os estados do Paraná, Santa Catarina, estão fechadas para automóveis, por exemplo, ou ônibus que saiam da cidade de São Paulo. E vamos ter, durante os 15 dias, vamos ter aulas suspensas, vamos ter apenas farmácias, postos de gasolina, supermercados e um conjunto de outras atividades abertas. O comércio, de maneira geral, vai ficar fechado por 10, 15 dias, talvez por mais tempo. Este vírus está causando, além do tremor na saúde dos estados soberanos, na Europa principalmente, depois da China, a Itália, a Espanha e outros países estão tendo graves problemas também com as cidades cerceadas, e isto está causando um impacto extremamente grande sobre a economia, as economias locais e sobre a economia brasileira. O comentário é que acaba de sair uma publicação do Centro de Macroeconomia Aplicada da Fundação Getúlio Vargas. E as notícias sobre o crescimento da economia brasileira são muito ruins. O melhor cenário que está sendo visto por esta equipe de pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, o melhor cenário para crescimento da economia brasileira neste ano de 2020 é 0%. Um cenário medianamente ruim é uma queda no produto interno bruto de 2,5%. O pior cenário de crescimento da economia brasileira está sendo previsto
para 2020 numa queda no produto interno bruto de menos 4,4%. Seria uma recessão parecida ou até maior daquela do período da presidente Dilma. E a notícia que vem adicionalmente a estas projeções também não são nada boas. Quanto tempo demoraria a economia brasileira para se, reequilibrar? Ou seja, passado este terremoto na saúde, que é o fundamental, devemos preservar a nossa vida e a vida de todos os nossos irmãos brasileiros e outros irmãos que estão por todos os cantos do mundo. Em primeiro lugar, a vida. A questão econômica vamos deixar para depois, é verdade. Mas quando sairíamos dessa crise? A projeção da Fundação Getúlio Vargas aponta que, se tudo corresse bem, por exemplo, se o crescimento da economia em 2020 fosse zero, sairíamos da crise já em 2021. Entretanto, se o crescimento da economia brasileira, ou seja, o não crescimento, for de menos 2,5% ou de 4,4%, demoraríamos mais 3 anos para voltarmos à situação prévia de 2019. Ou seja, numa situação ruim, que seria a queda de 4,4% do produto interno bruto, a recuperação só viria no ano de 2023. Me perdoem, porque o momento é de preservação da vida, me perdoem por não trazer boas notícias do ponto de vista econômico. Vamos ser realistas também do ponto de vista econômico. Infelizmente, o vírus vai fazer um efeito também negativo, vai sacrificar muitas vidas também no Brasil. Mas a economia, a vida para os demais vai continuar. E as notícias que eu estou dando visam única e exclusivamente dar a você uma melhor informação do que está ocorrendo com relação às previsões macroeconômicas sobre o crescimento da economia brasileira neste ano de 2020.